Da igreja com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 8. Segundo Reis, capítulo 8. Vamos ler alguns versículos, do versículo 1 até o versículo de número 6. Estou muito feliz por estar aqui nesta noite. Sempre uma alegria estarmos aqui adorando o Senhor Jesus e ministrando a palavra do Senhor. Queria compartilhar com você nesta noite uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração há algum tempo. Eu nunca preguei sobre esse assunto, mas sempre tem a primeira vez, né? Sempre é pregar. Segunda Reis, capítulo 8, do versículo 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher, e fez conforme a palavra do homem de Deus, porquanto foi ela com sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara a um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta mulher e este menino, ou seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. Esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe respondeu. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Podeis assentar? Glórias a Deus. Palavra muito interessante, né? Irmãos, nos dias do profeta Eliseu, aproximadamente 800 anos antes de Cristo, existia uma cidade chamada Sunem. E nessa cidade, diz o texto, que vivia uma mulher importante, uma mulher rica, uma mulher de muitas posses. E a Bíblia nos conta, no capítulo de número 4 do próprio livro de 2 Reis, que Eliseu, ele costumava ir a esta cidade, a cidade de Sunem. E numa dessas idas de Eliseu a esta cidade, ele se deparou com esta mulher, e a mulher começou a observá-lo. E um dia esta mulher chamou Eliseu para que comesse pão na sua casa. Eu imagino que Eliseu estava passando por ali, como de costume, e essa mulher já conhecia a fama de Eliseu, já conhecia a trajetória de Eliseu como profeta, mas ela não tinha tido a oportunidade de se aproximar de Eliseu. E essa foi a oportunidade que ela se aproximou de Eliseu e ela o convidou para que fosse à sua casa e comesse pão. Aí essa atitude, né, de Eliseu em ir à casa desta mulher passou a ser um hábito, passou a ser um costume. Todas as vezes que ele passava por ali, ele recebia um convite para ir até aquela casa. E a Bíblia fala que era comer pão, mas na verdade eu não acredito que era só pão, não. Com certeza ela convidou o profeta e ela fazia um banquete. Eu acredito que ela fazia um banquete porque ela tinha condição financeira para isso.
ele não ia lá só comer pão, né? Ele ia lá participar de um banquete, né? Porque ninguém convida um profeta para ir na sua casa e simplesmente vai oferecer pão com manteiga. Não é verdade, né? Embora pão com manteiga seja muito bom, né? Mas quando nós recebemos um profeta na nossa casa, alguém que nós consideramos, queremos honrar, nós queremos oferecer o melhor, né? Então eu acredito que essa mulher, ela fazia um banquete para Eliseu. E isso agradou muito o coração de Eliseu, né? Mas ela não parou por aí. Ela não parou por aí. Ela resolveu semear na vida de Eliseu. Semear o quê? Semear conforto na vida de Eliseu. Aí ela chegou para o marido dela e falou o seguinte: olha, vamos fazer um quarto aqui, um puxadinho aqui na nossa casa. Esse vai ser o quarto do profeta. E vamos colocar ali algumas coisas que sirvam para o conforto do profeta. Vamos colocar ali uma cama, vamos colocar ali um candeeiro, vamos colocar ali uma mesa, algo que venha trazer conforto. Imagino que a jornada de Eliseu, que a vida de Eliseu não era muito fácil, não. Era uma correria tremenda. Ele administrava escolas de profeta, ele viajava de cidade em cidade, ele aconselhava pessoas importantes. Os reis de Israel recebiam um conselho de Eliseu. Você vai ver aqui logo em seguida. E o versículo de número 8 do capítulo 4 diz o seguinte: sucedeu também num dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante. Olha aqui, o texto diz que ela era importante, a qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Olha só que coisa interessante, né? Ela o reteve para... E ela começou a observar Eliseu, e ela chega para o seu marido e diz: olha, eu tenho observado este homem, né? E eu vejo, o versículo de número 9 diz que ela chegou para o marido dela e disse: olha, eu tenho observado este homem e eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Olha só que coisa interessante. É muito importante quando alguém olha para você, olha para mim, e vê não as nossas limitações, vê não as nossas fraquezas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas ver Deus na nossa vida. Ver santidade, ver compromisso, ver comprometimento, ver perseverança. É muito bom. E ela dá esse testemunho para o marido dela, diz: olha, eu tenho observado este homem e eu percebo que ele é um santo homem de Deus. As pessoas nos nossos dias dizem: olha, está difícil de encontrar referência nos nossos dias. Mas se você olhar direitinho, você vai ver que tem pessoas do seu lado, que se você olhar direito, observando como a mulher fez aqui, tu vai encontrar homens e mulheres que são santos, homens e mulheres de Deus, que têm renunciado, que têm buscado, que têm se entregado na obra mesmo, com afinco. Era Eliseu. Ela diz: olha, eu tenho visto que ele é um santo homem de Deus. E agora, nós observamos aqui, né, que ela teve uma percepção. E logo em seguida ela toma uma iniciativa, né? Ela não teve simplesmente uma percepção e ficou por isso mesmo. Aí ela fala para o seu marido, né? Façamos então um quartinho, né? Versículo de número 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto, junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Então, vamos fazer um ambiente adequado, um ambiente confortável. Se fosse nos nossos dias, talvez ela tivesse até colocado um ar-condicionado ali, né? No calor, colocava um ar-condicionado, porque não era para agradar. Então, fosse no Rio de Janeiro, um ar-condicionado, um calor brabo ali para que o profeta se sentisse acolhido, né? Bem recepcionado, bem hospedado, né? E Eliseu ficou encantado com isso. Eliseu ficou muito feliz com isso, né? Eliseu era um profeta importante, era um homem importante, conhecia muita gente importante, e Eliseu agora, ele quer retribuir essa gentileza. Irmãos, quem é que gosta de ser tratado com carinho aqui? Eu gosto. Né?
Quem é que gosta de ser tratado com respeito? Quem é que gosta de ser tratado com honra aqui? Todos nós gostamos, né? E Eliseu ficou também, ficou feliz. Na verdade, ficou muito feliz. E agora ele quer retribuir todo esse carinho com que ele tem sido recebido, né? E ele pergunta para Geazi, né? Geazi, o seu servo ali. Geazi fala para Geazi, manda chamar essa mulher. A Bíblia não fala o nome dela, né? Só fala o nome da cidade onde ela mora. Manda chamar essa mulher e vamos ver o que ela... Ninguém faz nada de graça para ninguém, não é verdade? Talvez ela esteja nos mandando uma mensagem, né? Talvez ela queira nos dizer algo, né? Hoje em dia, irmãos, alguém faz alguma coisa para alguém de graça? A troco de nada? É difícil, irmão. Pode até fazer, mas é muito difícil, né? Como diz a letra da música do Lázaro, né? Os dias são maus e está difícil encontrar alguém que queira pagar preço só para te ver bem. Não é? É difícil. E Eliseu talvez esteja pensando assim, no pensamento dele. E ele manda chamar a mulher. E ele fala para ela, uma atitude até de gratidão. Ele está sendo agradecido aqui. O versículo de número 13 do capítulo 8, né? Do capítulo 4, diz assim: Eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Uma pergunta que ele faz para ela. Haverá alguma coisa que fale ao rei por ti? Ou ao capitão do exército? Né? Uma pergunta que ele faz para ela. Duas perguntas, né? Você precisa de um favor real? Ele tem acesso ao rei. Ele é conselheiro do rei. Ele tem acesso ao rei. Precisa de algum favor do rei? Hã? Precisa de algum favor do capitão do exército? Que eram as pessoas mais importantes do país? Aí a resposta dela é a seguinte. Ela disse: eu habito no meio do meu povo. Ela respondeu a pergunta? Sim, ela respondeu. O que ela está dizendo? Eu habito no meio do meu povo, ela está dizendo, eu não tenho necessidade de nada. Eu estou bem. Né? Irmãos, não existe nada melhor do que a gente habitar no meio da nossa família. Eu sei disso muito bem. Né? Claro que aqui na igreja nós somos uma família, mas assim, os laços sanguíneos, eles são importantíssimos, principalmente família que é unida. Não é? Tem família que é um pé de guerra, só Jesus, né? Mas falando das famílias que são unidas, é muito bom você estar no meio da sua família, você ter os seus pais por perto, você ter os seus primos, seus parentes por perto, isso é muito bom. E ela diz assim, eu habito no meio da minha família, no meio do meu povo. Primeiramente o seu povo Israel e depois os seus familiares mais próximos ali, casada, né? Seu esposo ali, seus parentes por perto. Então ela não tem necessidade de nada. Situação financeira boa. Então o que ela precisa? Aleluia. Mas Eliseu não se contentou com essa resposta, não. E Eliseu quer retribuir todo o bem que ela está fazendo para com ele. É natural a gente, né, querer retribuir o bem que alguém nos faz. Não é verdade? Eliseu está agindo por um sentimento de gratidão. Né? Eliseu pensou, Eliseu provavelmente tinha dinheiro também, não é? Eliseu pensou, dinheiro ela não precisa, que ela tem muito dinheiro. Presentes ela não precisa, porque ela pode comprar o presente que ela quiser. Talvez um favor do rei fosse o que ela precisasse, mas ela não precisa disso. Ela era muito rica. Né? Ela não precisava de favor nenhum. Não precisava que ninguém viesse trazer nenhum favor. Aí ele vai novamente e fala para o Geazi, Geazi, o que você acha que ela precisa? Aí Geazi é aquele crente que gosta de observar a vida dos outros, sabe? O Geazi é um crente assim.
Observando, ele fica lá observando tudo. O que Eliseu não viu, Geazi viu. O que Eliseu não percebeu pela visão de Deus, o Geazi conseguiu ver. Né? Aí, Geazi falou, olha, eu tenho observado, ele viu até demais, irmãos. Eu tenho observado que eles não têm filhos. E o esposo dela já é velho. Olha só, isso aí ele não precisava falar. É verdade? Ele precisava falar isso? Não precisava, ele viu até demais. Perguntou para a pessoa certa, né? Tem umas pessoas que, se você quiser saber de alguma coisa, vai até elas e pergunta que ela dá um relatório de tudo. Né? Tudo que está acontecendo na igreja, ela sabe. É verdade? É só Jesus. É, por isso que a gente nunca vê o testemunho de ex-fofoqueiro, né? Alguém já viu? Né? Testemunho de tudo, mas ex-fofoqueiro ninguém nunca viu. Onde está o primeiro ex-fofoqueiro aqui? Ai, ninguém levantou a mão. É verdade, é difícil encontrar. Então ele disse, eles não têm filhos. Né? E o seu esposo já é um ancião, já é velho. Aí Eliseu, ótimo. Aí está a área da vida dela que ela precisa de um milagre. Manda chamar de novo, chama de novo Geazi. Aí a mulher vem e Eliseu acertou realmente no ponto fraco. Claro que através de Geazi, né? Ponto fraco. Falou, no próximo ano, por essa época, você estará com um filho no colo. Aí pronto, a mulher começou a chorar. A mulher se derreteu diante de Deus, né? E falou para ele, não fale isso para mim. Era o sonho daquela mulher. Não mintas para mim, homem de Deus. Né? Foi a palavra que ela falou. Não mintas para mim, homem de Deus. Muito bem. O ano seguinte ela estava com a sua criança, com o seu filhinho no colo, um milagre aconteceu, ela nunca tinha tido filho, mas agora ela teve, mediante a palavra do homem de Deus, aleluia, ela reconheceu que ele era um santo homem de Deus, e agora ela está vendo que Deus está usando o seu servo, o profeta, o santo homem de Deus, Deus está confirmando que toda aquela percepção que ela tinha era verdade, aquele era um santo homem de Deus. Eliseu liberou uma palavra profética sobre a vida daquela mulher e no tempo determinado ela estava com uma criança no colo. Eu imagino como foi, né? A alegria daquele casal quando aquela criança chegou. Né? Aquela casa, criança traz alegria, né? Criança alegra o ambiente. Criança bota a casa de ponta cabeça, não é verdade? Principalmente quando os pais já são de mais idade. Né? A criança, ela vira tudo ao avesso. Mas os pais ficam felizes demais. Né? Ainda mais numa situação como esta. Um milagre aconteceu. Eliseu libera uma palavra profética. Irmãos, mas os dias maus chegam para todo mundo. Não é? E essa criança já crescidinha, já estava um pouco crescida, e de repente essa criança começa a dizer, ai, minha cabeça, dor de cabeça, minha cabeça. E aquela mulher pega aquela criança, coloca sobre suas pernas e tenta medicar, tenta fazer alguma coisa, e a situação vai piorando cada vez mais, e a criança morre de uma hora para outra. Olha só, a tragédia chegou na casa da mulher. Mas ela, diante dessa tragédia, diante dessa situação e diante da experiência que ela já tinha tido com o homem de Deus, me veio aqui à memória agora o texto lá de Lamentações de Jeremias, que diz, procura trazer à memória aquilo que te pode dar esperança.
Eu imagino que tenha acontecido isso na vida daquela mulher. Ela se lembrou da trajetória, da aproximação, da intimidade que ela tinha com o homem de Deus, que tudo tinha acontecido através da instrumentalidade de Eliseu. E ela disse, não, a história não acabou, não. Essa história não acabou, essa história não vai acabar assim, porque eu não pedi filho. Eu não pedi nada. Então essa história não vai acabar assim. E ela pegou, aleluia, mandou chamar um dos seus servos, colocou ali a sela sobre o jumento e falou, vamos até o homem de Deus. Colocou a criança lá no quarto, o quartinho lá do homem de Deus, deixou ele lá. Vamos até Eliseu. E foi ao caminho, e não falava, todo mundo que perguntava a ela, vai tudo bem contigo? Ela falava, vai tudo bem com a tua casa, vai tudo bem, mas não é tempo de ir ao homem de Deus, não interessa, vai tudo bem, e eu vou até o homem de Deus. E ela foi até o homem de Deus. Quando está chegando, Eliseu manda Geazi ao encontro dela, porque não era o momento dela ir até onde estava o homem de Deus, manda Geazi ao encontro dela, e o Geazi pergunta, vai bem contigo, vai bem com a tua casa, vai bem com o teu filho? E ela responde, vai tudo bem. Aí quando chega de onde Eliseu manda Geazi, vai lá. Aí ela explica a situação para Eliseu, e Eliseu manda Geazi, vai lá e coloca o meu manto, coloca o meu cajado sobre o menino, faz lá um ritual lá e... Lá não aconteceu nada. Ela falou, eu não saio daqui se não for com a tua presença. Eu não retornarei para minha casa se você não for comigo, porque eu não pedi filho nenhum. E Eliseu vai com ela até onde está a criança. E a história os irmãos já conhecem. Eliseu foi lá, impôs as mãos, orou, deitou sobre a criança e fez um ritual ali. E a criança ressuscitou para a glória de Deus. O milagre aconteceu. O milagre que ela estava esperando aconteceu. Muito bem, mas o que nós queremos falar nesta noite, o primeiro tópico aqui é que nenhuma estabilidade é permanente. Aquela mulher tinha uma vida estável, aquela mulher tinha uma vida muito bem sucedida, ela tinha muito dinheiro, ela tinha bens, ela estava no meio da sua família, ela tinha uma vida tranquila e sossegada, e Deus faz milagre na vida dela, enfim, a vida dela vai muito bem. Mas entenda uma coisa, nenhuma estabilidade é permanente na nossa vida. Nós precisamos estar preparados, como disse Paulo, nós precisamos saber estar bem na abundância, precisamos estar bem também na escassez. Precisamos aprender a sobreviver aos extremos, quando estamos bem e quando não estamos bem. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com a tua casa? Vai tudo bem com o teu filho? Vai tudo bem? Nós precisamos, é o texto que nós acabamos de ler, o versículo 1. Agora ela está bem, pastor, ela está tudo bem lá na casa dela, está tudo tranquilo, tá indo tudo de vento em polpa, como dizem. Mas vem uma outra palavra do homem de Deus, versículo 1 do capítulo 8 que nós lemos aqui. Vem uma outra palavra do homem de Deus. As primeiras palavras do homem de Deus foram de bênção, foram de milagres. Mas agora esta palavra que vem dele aqui é uma palavra muito forte, que diz aqui, ó. E falou Eliseu, aquela mulher cujo filho ressuscitara, dizendo, levanta-te, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Olha só. Ela tem tudo, e agora Eliseu falou para ela, olha, vai embora. Sai daqui, deixa tudo para trás. A estabilidade dela acabou da noite para o dia. As riquezas que ela possuía acabou da noite para o dia. Vai peregrinar onde você puder. E o texto em seguida diz que ela foi peregrinar na terra dos filisteus. E lá passou 7 anos. Mas não é exatamente assim. Às vezes nós estamos numa condição boa, financeira, tudo vai bem. De repente sopra um vento e destrói tudo aquilo que a gente está se respaldando, né? Acho que alguns irmãos já passaram por isso aqui, né? Talvez o pastor Gomecino, né?
Fale melhor pra gente dessa aí, né? Tava tudo bem, uma empresa lá com mais de 200 funcionários. De repente veio o plano Collor, acabou com tudo, né? O pastor Natanael estava lá com a empresa lá, vendendo móveis aí para o Rio de Janeiro todo. De repente, pá, fechou as portas. A sua peregrinar, procurando emprego aqui e ali, né? E às vezes a coisa acontece assim, não é? Nenhuma estabilidade, ela é permanente. Nós precisamos aprender a nos contentar com o que temos. Saber nos alegrar. Não deixe para ser feliz quando o seu sonho realizar, não. Tem gente que diz, não, quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. E se não acontecer? Alguns dizem, olha, quando eu passar no vestibular para a faculdade, vou ser feliz. Aí chega lá, a faculdade é difícil demais. Tem prova, tem professor difícil, e você, quando eu me formar, vou ser feliz. Aí se forma, aí tem que arrumar emprego, sai correndo atrás, arruma um emprego ruim, tá? O patrão lá que você não gosta, a empresa é ruim, não paga direito, tal, enfim, você, quando eu me casar, vou ser feliz. Aí se casa e tal, as coisas não são como você achava que deveria ser. Então não adie a sua felicidade, aprenda a contentar-se com o que você tem no momento e adore a Deus, busque a Deus, independente das circunstâncias, procure a felicidade nas coisas simples do dia a dia, não adie a sua felicidade, não. Glória a Deus. Ela tinha tudo, perdeu tudo. Eliseu falou para ela, levanta e vai embora. Mete o pé. Ela foi. Né? E aqui nós refletimos aqui sobre uma verdade aqui. A primeira verdade é que nenhuma estabilidade é permanente, é para sempre. Que ela pode mudar de uma hora para outra. E outra verdade que nós aprendemos nesse contexto aqui é que é muito bom nós termos amigos profetas que falem a verdade. Mas não basta ouvir a verdade, tem que seguir o ensinamento do profeta. Seguir o ensinamento do profeta. Deus colocou profetas para te pastorear. Deus colocou profetas sobre a sua vida, mas não basta ouvir, tem que seguir o ensinamento. No dia que ele profetizar que você vai gerar, que você vai produzir, que você vai prosperar, bênção. Mas no dia que ele profetizar que você tem que sair e peregrinar, também precisa ser obedecido. Tem gente que só obedece quando é bênção, né? Só quando satisfaz o nosso ego. Mas quando não é bom? Tem que entender. O mesmo homem de Deus. Foi o mesmo Deus que falou. Não é? Aí o texto ele continua falando, né? O texto é muito rico, muito interessante. Continua falando. Que ela foi peregrinou durante lá 7 anos. Vamos recapitular aqui. Primeiro, a mulher semeia na vida de Eliseu. E a Bíblia diz que aquele que semeia a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas, trazendo com alegria os seus molhos. Uma promessa. Ela decidiu semear na vida do homem de Deus e colheu frutos. Colheu frutos abundantes, até que ela nem esperava. Segundo, nenhuma estabilidade é permanente. Ela alcançou uma estabilidade, mas a sua estabilidade foi por água abaixo. E terceiro, a terceira verdade que nós queremos falar nesta noite é a respeito de uma boa reputação. Não é? O versículo 4. Do capítulo 8. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. O rei, era amigo de Eliseu, mas
estava muito interessado, né, em ouvir as histórias, né, a respeito de Eliseu. Versículo 5. Sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher, cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. Ele está falando para a mulher, o versículo 1, falando para a mulher, aliás, falando para o rei questionou ele, perguntou a ele sobre os grandes feitos de Eliseu, e ele começou a contar a história de uma criança, de uma pessoa a quem o Eliseu havia ressuscitado. E quando ele está contando esse fato, quem chega? A mulher. A mulher chegou. A mulher chegou e Eliseu falou: rei meu senhor, aí está a mulher a quem Eliseu ressuscitou o filho. Está aí. E o que nós aprendemos com esse versículo aqui? A nossa história, ela sempre chega antes de nós, em qualquer lugar. Né? O rei não conhecia a mulher, mas a história dela chegou através de Geazi, antes dela chegar. A sua reputação, ela vai sempre te preceder. Antes de você chegar em algum lugar, quando você chega lá, já tem pessoas ali que te conhecem. Sabe quem você é. Sabe tudo sobre você. E isso pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser bom ou pode ser ruim. Eu me lembro que eu estava dirigindo a congregação lá da Fonte. Nós recebemos uma irmã lá. Uma irmã. Eu posso citar nomes aqui. Posso até citar, vou citar o nome depois. E quando ela chegou lá na igreja, ela chegou tranquila. Ela se apresentou como a irmã fulana de tal. Se apresentou quietinha lá. Aí, depois de uns dias, foi um visitante lá, foi um irmão que foi visitar. Falei: essa irmã está congregando aqui? Eu falei: tá. Você conhece ela? Eu falei: não, só chegou aqui agora. Você conhece ela? Eu falei: não. Rapaz, essa irmã é uma bênção. Eu conheço ela lá da outra igreja. Lá. Você já recebeu ela como diaconisa? Eu falei: não. Ela é diaconisa lá na outra igreja, mas ela não se apresentou aqui como diaconisa. Ela falou que queria apenas servir a Deus aqui. Ela é uma bênção. Você tem que reconhecer ela como diaconisa, porque ela é diaconisa e ela é uma bênção. Eu falei: Jesus, que maravilha. Bênção, né? Olha só. Ninguém tinha falado de nada dela para mim. Aí eu cheguei perto dela: irmã, eu fiquei sabendo que a senhora é diaconisa. Não, pastor, mas eu quero ficar aqui mesmo, assim. Deixa Deus trabalhar, tá, enfim. Tá. Sabe quem é essa irmã? A missionária Marta. Então, quando ela chegou... Então, ela chegou quietinha, tal, na dela. Alguém veio e falou dela, falou quem ela era, eu não conhecia. Então, a nossa reputação, ela vai sempre nos preceder. Vai ter sempre alguém que vai falar de nós. E vai ter sempre alguém que vai falar de nós na presença do rei. Meu irmão, entenda uma coisa: se você, aleluia, é alguém que semeia na vida do servo de Deus, semeia no reino de Deus, que vive uma vida para Deus, vai ter sempre alguém que vai falar de você, vai falar em você na presença do rei, e o rei vai se levantar em teu favor. Se você crê nisso, levante a sua mão e dê glórias a ele, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia. A sua reputação vai sempre te preceder, ela vai chegar antes de você. Glória a Deus, vai ter sempre alguém que te conhece. Não é? E é muito bom quando você chega e é referendado dessa forma, né? Você chega, aí, alguém, rapaz. Mas tem gente que chega também: você conhece esse irmão aí? Não conheço, não, rapaz. Ainda tem mais alguns Geazes que chegam perto de nós, né? Eu passei por uma situação também assim, né?
quando eu estava na outra igreja, recebemos um grupo de uma outra igreja que veio numa situação complicada. Aí chegou um Geazi perto de mim assim e falou assim: vocês receberam lá na igreja esse grupo? Sim, recebemos. Rapaz, ele nem me conhecia. Mas a primeira informação que ele veio, ele me parou na rua, não se apresentou, não falou quem ele era, já falou: vocês receberam aquele pessoal lá? Recebeu. Rapaz, esse pessoal é um grupo de rebelde, é um grupo que arruma confusão em tudo quanto é lugar. Cuidado com eles. Tá? Ou seja, antes de cumprimentar, paz do Senhor, né? Não, ele já chega já derramando tudo, né? É o Geazi, né? Geazi chega fazendo isso. E a gente passa a conhecer a pessoa já por essas informações, assim. Não é? Essa mulher, que usa o codinome de Sunamita, ela tem um advogado diante do rei. O advogado é duvidoso, né? Mas tá falando bem. Né? Tá falando bem. Né? Tá falando bem. Aí, ela chega diante do rei. E o rei fala para ela. O Geazi fala para o rei: olha, a mulher está aí na porta. Aí, coloca o Geazi de lado. Chama a mulher. Confirma aí essa história aí que o homem está contando aí. Aí a mulher traz a testemunha, que é o filho. Esse é meu filho. Não sei quantos anos a criança estava, né? Talvez ali já com uns 14 para 15 anos, né? Que passou 7 anos na terra dos filisteus. Quando ele teve lá a dor de cabeça, talvez uns 5 para 7 anos. Então talvez já tivesse já uns 13 a 14 anos por aí. Vamos arredondar para isso. Aí, trazendo um rapazinho aqui, ó. Esse. Aí a mulher contou a história do início. Olha, eu recebi o homem de Deus na minha casa, trouxe uma palavra profética sobre a minha vida, né? Eu não tinha filhos, meu marido já era idoso, não podíamos gerar, enfim, mas o filho Deus nos deu. Aí passou o tempo, essa criança passou mal, né? E não deu tempo de levar a médico, ele veio a óbito. E eu fui ao encontro do homem de Deus e contei a história para ele. Ele veio e orou sobre a criança e a criança ressuscitou. Está aqui esse rapazinho aqui, né, que já está completando aí os seus 13 anos, 14 anos. Este é o milagre que Deus realizou através da vida do homem de Deus. E ela contou para o rei. Aí o rei, aleluia, o rei se alegrou muito que ele estava querendo saber sobre Deus. Ele não queria saber sobre o profeta, ele queria saber sobre o Deus do profeta. Aleluia. As pessoas não precisam saber muito sobre nós. Elas precisam saber sobre o Deus que nós servimos. E o que nós fazemos para representar esse Deus e para salvar vidas. Lá, manchuri, calabassuri, ande, calassubinas. Aleluia. E ela contou. Aí o rei ficou muito feliz. Aí chamou, né? Traz, Geazi, manda vir o comandante aqui. Traz um oficial aqui. Né? Vamos restituir para esta mulher não somente a sua terra, mas tudo que foi produzido na terra desta mulher, desde quando ela saiu até o presente momento. Vamos indenizá-la. Oh, aleluia. Tem alguém nesta noite falando por você diante do rei. Oh, aleluia. Tem alguém nesta noite, aleluia, falando a seu respeito para o rei. E o rei desta noite, aleluia, ele se levanta do seu trono, ele se levanta do seu repouso para delegar algo a teu respeito, para agir a teu respeito, para fazer justiça a teu respeito. E a palavra é restituição. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A estabilidade de Sunamita não dependia dela. A estabilidade de Sunamita dependia única e exclusivamente do rei dos reis e Senhor dos senhores. A sua estabilidade, a minha estabilidade, a nossa estabilidade não depende da nossa capacidade, não depende da nossa gestão, não depende do nosso poder de persuasão, não depende do nosso intelecto, ela depende única e exclusivamente de Deus. E Deus, Ele dá, Ele tira e Ele restitui também para a glória do nome dEle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Restitui. Restitui. Restitui tudo
E esta mulher perdeu. Oh, irmão. Vale a pena ou não vale obedecer à voz do profeta? Vale a pena ou não vale obedecer à palavra do seu pastor? Não, na minha vida quem manda sou eu decido o que eu faço. Então, faça o que você quiser. Aleluia. Mas vale a pena obedecer à palavra do homem de Deus. Oh, aleluia. E eu quero deixar essa palavra para você nesta noite, para você refletir. Oh, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade nesta noite, em nome de Jesus.